Boa tarde, vamos dar início à sétima sessão. E já vou passar a palavra ao doutor João Luiz Sandri para dar continuidade à parte científica do segundo encontro digital Angiologia Cerebrovascular do Rio Grande do Norte. João, fique à vontade. Ok, muito obrigado, boa tarde a todos. Nós estamos aqui já com atraso longo. Vamos agradecer ao convite, em nome de todos aqui, a Regional do Rio Grande do Norte da Paraíba, o Gutenberg e a Marcela. E nós vamos fazer uma pequena diferença aqui, que nós vamos iniciar com o Gustavo, que está com problema, vai precisar sair. Nós tivemos uma delonga muito grande nessa sessão anterior. E nós vamos começar com a palavra do Gustavo, e a cada sessão nós vamos discutir a cada apresentação nós vamos colocar 5 minutos de discussão. Gustavo, com a palavra. Obrigado. Obrigado, doutor Sandri. Boa tarde a todos. Parabéns aí pela organização do evento. Um abraço aos colegas da Regional do Rio Grande do Norte, da Paraíba. É um prazer estar aqui. Eu vou falar sobre os materiais da prótese da Nacional, da Inside Medical, e a minha experiência no uso nos quadros de aorta torácica e abdominal. Tá? O meu nome é Gustavo Costa Frente dos Reis, sou coordenador da residência médica de cirurgia vascular da Santa Casa de Belo Horizonte. Eu tenho um conflito de interesse, eu trabalho com outros materiais, mas nessa apresentação vou falar apenas da Inside. Tenho com muita tranquilidade, porque já tem 42 casos implantados pelo fabricante, eu acho que é a maior casuística do país. Então eu vou passar um pouquinho da nossa experiência no nosso dia a dia. Esse é nosso hospital, 1000 leitos SUS, onde que nós apresentamos muitas dificuldades no dia a dia. E eu começo a minha apresentação falando isso. Para quem trabalha no SUS, nós temos que tentar resolver o complexo com simplicidade. Sendo simples, a gente consegue tratar mais pessoas e conseguimos ter bons resultados, né? Isso aí já é um pouquinho falando da prótese, né? Ela é totalmente reposicionável, tem como fazer ajuste proximal e distal, né? Ela apresenta estente com estrutura de nitinol tratado, autoexpansível, tem um sistema anti-jumping que facilita a liberação, marcadores radiopacos em ouro, né? Ela tem a linha torácica e a linha abdominal, da aorta abdominal. A linha torácica, ela vem com estabilidade de contrafixação por interferência mecânica, e a abdominal com bumps, né? Com estente livre de free flow, assegurando estabilidade endoprótese. E o nosso sistema de entrega, para falar um pouco com vocês, né? Ela tem a ponta radiopaca, já foi uma evolução da última atualização, tem uma baía hidrofílica. Eles já conseguiram abaixar o perfil para 16, 18, até 20 frentes, né? E o sistema de entrega, ela apresenta envolto por um aço inox, tá? Que dá resistência ao conjunto, tá? E ela tem 4 travas de segurança, que nós vamos liberando as travas por sequência e podemos fazer um reposicionamento quando necessário, mesmo com a prótese totalmente exposta, e a gente consegue reposicionar. Isso é uma vantagem aí para dar segurança no procedimento. Tá? Nós temos aí um follow-up de 3 anos e meio, começamos em 2018, 42 pacientes já tratados, tratamos o território da aorta torácica, aorta abdominal, aorta ilíaca, aneurisma de ilíaca, tá? Isso aí é uma foto emblemática, nós trabalhando em arco cirúrgico, mesmo com todas as dificuldades. Às vezes nós temos dificuldade de trabalhar na hemodinâmica, eu peço até desculpa por algumas imagens, e com essa dificuldade de imagem nós temos esse tipo de caso, sempre com colos proximais distais tortuosos, cônicos, aneurismas complexos, e muitas vezes nós não temos muitas extensões, tem uma bifurcada com uma extensão, às vezes tem que fazer esse procedimento seriado para dar conta de resolver o problema. Então, esse foi o primeiro caso que eu sempre trago para as apresentações. Foi a primeira vez que essa prótese foi exposta a um quadro agudo de uma dissecção torácica rota, do tipo B, tá? Uma paciente de 77 anos, que entrou com nora alta, hemoglobina de 5,9. Só para vocês, eu não vou delongar tanto, mas para vocês verem uma TC com mediastino totalmente tomado, tá? A luz falsa praticamente dominando a luz verdadeira. Eu vou fazer um vídeo rápido da imagem da TC de urgência antes do procedimento, tá? O tórax totalmente velado com sangue, e nós optamos por tratar. Nesse caso eu resolvi fechar só o flap de entrada, era um quadro agudo, muitas vezes a gente nem evolui com a paciente para o bloco, isso é muito discutido, mas nesse caso eu resolvi tratar.
Não coloquei extensão até o tronco celíaco. Aí, de novo, os cortes longitudinal e sagital do problema, tá? Vocês podem ver que o emitório está todo tomado. Tratamos com uma prótese única de 150 de extensão, de 35 por 35. Aí vocês já estão vendo ela instalada na imagem direita. Fechamos o flap de dissecção e a prótese comportou muito bem. Essa paciente já tem 3 anos de acompanhamento, está bem, tá? Logo depois ela foi encaminhada para recuperação, foi drenado quase 2 litros de sangue, e aí a TC de 48 horas depois, onde vocês vão observar já o tórax sem nenhum volume de sangue contido, né, e a prótese no seu local de origem, sem uma angiorressonância e uma TC de controle de 2 meses depois. Agora eu vou falar um caso 2, do aneurisma aorto-ilíaco, também um caso fora de bula, uma angulação de 70 graus, um colo cônico, tá, um acesso muito angulado. Eu quero mostrar aqui o dia a dia onde que essa prótese foi submetida, né? E nós optamos também para fazer uma via de entrada na direita, colocamos 2 extensões, que era um aneurisma longo, tá? E aí vocês estão vendo a marcação, já as renais marcadas, você está vendo a velha canetinha aí no arco cirúrgico, e a acomodação com balão. Eu quero mostrar para vocês a retirada da ogiva, que a prótese ela se acomodou muito bem, tá? Mesmo fora da bula, nós não tínhamos outra opção no dia, e o tratamento foi bem sucedido. No caso desses materiais que eu falo que é simples, muitas vezes a gente não consegue fazer stent paralelo, não conseguimos ter código para isso, então nós usamos muito também bell bottom, tá? Mesmo sabendo que a chance de endolique a longo prazo existe, tá? Nesse caso aí foi usado, ela tinha também um aneurisma de ilica, esse paciente, né? E nós optamos por um bell bottom, a empresa tem um bell bottom até 25, tá? E foi o que foi feito, nós acomodamos com o bell bottom e temos o controle final. Aí vocês estão vendo o passo a passo da prótese, com o pigtail pelo lado esquerdo, optamos por fazer a entrada com a bifurcada do lado direito, um aneurisma muito grande, e já acomodamos o corpo principal. Nesse caso nós fizemos uma extensão para a direita, para depois fazer a perna contralateral. Esse vídeo está um pouquinho demorado, só tem um pouquinho de paciência, que vocês vão ver o passo a passo da prótese. Tá? Depois colocamos uma extensão e depois terminamos com o bell bottom. Você pode ver que a ilica é muito doente, e ela tinha um kink, e depois saía para a hipogástrica. A hipogástrica já estava ocluída, não estava ocluída, perdão, e nós fechamos com o bell bottom, depois balonamos, e esse paciente precisa de continuar com o segmento, igual falam. É o SUS, que a gente tem que ser simples, né? Não tinha como fazer um stent paralelo, alguma coisa do tipo, mas o paciente ficou bem tratado. Vamos acompanhar, a caixinha de endolique tipo 1B é grande. O próximo caso é um aneurisma aorto-ilíaco também, um aneurisma gigante de aorta com a ilíaca esquerda, tá? Os 2 volumosos, onde que tem também um colo proximal angulado, um acesso muito difícil, e nós também resolvemos tratar com a aórtica, tá certo? Nesse caso fizemos o acesso pela esquerda e terminamos com a extensão à direita. Nós resolvemos entrar pelo lado mais angulado, fizemos um varal e subimos o material. Só quero mostrar para vocês a dificuldade da angulação. Conseguimos vencer a curvatura, mandamos a prótese suprarrenal lá para cima para depois acomodar, muito angulado, tá certo? E depois a ogiva saindo sem maiores problemas para continuar o procedimento, tá? E depois a extensão na própria bifurcada, onde nós entramos com o corpo principal, colocamos uma extensão e do outro lado mantemos a hipogástrica aberta. Muitas vezes, a gente, quando a hipogástrica já está quase fechada, nem embolizar, nós não embolizamos por coisa que eu falo, por falta de material, temos que tratar muita gente com o que tem na mão. Peço desculpa pela qualidade da imagem. E o último caso, um aneurisma de aorta ilíaca interna, esquerda, é um caso emblemático. Eles mandaram com aneurisma de aorta, mas na verdade é um paciente que teve um quadro de aneurisma roto há 15 anos, foi tratado aberto, e depois ele evoluiu com aneurisma de anastomose proximal e distal. E nenhum exame falava isso. Essa era a imagem. Dá para ver, eu falei, gente, que imagem estranha, dá para ver uma dilatação proximal, e eu queria que vocês ficassem focados no lado esquerdo. Eu pensei em subir um bifurcado dentro dessa malha, falei, não vou subir não. Tratei o lado esquerdo, que a ilíaca estava muito grande, coloquei só uma prótese reta dentro do dácron, e esse é o lado proximal, que vocês estão vendo no vídeo da esquerda, da direita, esse volumoso aneurisma.
resolvemos tratar só com uma extensão, tá? Passamos a extensão e vocês podem ver, antes de balonar, que ainda mantinha o aneurisma, e depois de fazer o balonamento, foi um tratamento bom. Eu acredito que nós vamos ter que continuar fazendo o segmento desse paciente, mas eu queria só reafirmar essa questão da simplicidade. A gente tem que pensar em ser simples quando a gente tem recursos escassos. Essa aí é uma imagem emblemática, que são residentes nossos que já acabaram e estão fazendo no interior de Minas Gerais, usando a prótese também, criaram confiança. Eu quero aqui agradecer a todos e estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Então, está aberto aos debates. Passo a palavra para Márcio primeiro, para fazer suas considerações. Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez nesse evento, com grandes nomes no cenário nacional. Consideração realmente, no Hospital das Clínicas aqui da UFRN, nós temos essa prótese. Já tivemos, se não me engano, 2 casos de implante. Infelizmente, como você mesmo falou, a questão de orçamento está restringindo demais a liberação pelo SUS. É uma prótese realmente bastante maleável. Só a ogiva que eu achei muito maleável demais. Essas angulações, essa técnica que você fez, o varal, talvez seja uma opção para tentar a prótese subir com mais tranquilidade. Tecnicamente é uma prótese tranquila de ser utilizada, não vejo nenhum tipo de deficiência, sendo ela uma prótese nova e com certeza vai avançar na tecnologia. Obrigado pela apresentação. Muito obrigado. Doutor Germano. Olá, boa tarde. Inicialmente queria agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar entre alguns dos maiores nomes de cirurgia de aorta do país e agradecer a Gustavo pela apresentação, que de fato nos chama a atenção os desafios anatômicos que ele conseguiu impor essa prótese e de fato nos deixa muito ansiosos por eventualmente ter a oportunidade de utilizar esse dispositivo e constatar na prática essas adversidades que ele eventualmente enfrentou, mas de fato é uma realidade muito interessante no ambiente do SUS, onde a gente tenta fazer o máximo com o mínimo e são de fato desafios que a gente termina tendo que lidar em função dessa escassez de material. Muito obrigado, gostei bastante dessas apresentações de caso. Obrigado, Gustavo, eu não vou estender a liberar para os outros para te liberar mais rápido. Quero parabenizar a sua apresentação, seus casos bonitos, e a prótese parece uma prótese que a gente precisa prestar atenção nela também. Obrigado pela sua apresentação, os sentimentos da família. Está liberado. Obrigado, doutor Luiz, obrigado a todos. Um abraço. A prótese vale a pena usar, ela é confiável. Igual eu falei, eu estou liberado, eu uso vários materiais, mas eu tenho tido alguns casos desafiadores que até então, com bons resultados. Eu quero agradecer e mandar um abraço para todos os colegas, gente. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você. Obrigado, um Gustavo. Sandri, só para mudar um pouquinho a ordem, apresenta todo mundo e aí no final, 15 minutos de debate. Ok? Ok, nós tínhamos combinado de fazer um debate após cada um, mas... para não perder o assunto. Tá bom. Podemos fazer assim? Faz tudo correndo e correndo assim, um atrás do outro, e depois faz o debate para a gente poder ver se não passa muito do tempo. Tá bom. Vamos seguir na ordem, então. Ok, obrigado. Passar a palavra para Marcelo Ferreira, nosso amigo do Rio de Janeiro. Preciso só que ele me libere aqui o meu share screen. Acho que é o capitão aí. Quem é o capitão aí? O técnico, por favor. Liberado. Já está liberado. Deu para compartilhar? Ok. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Faltou só botar a modo de apresentação. Não, já está no modo de apresentação. Já está, pronto, perfeito. Estou vendo, Marcelo. Está difícil de sair daqui e perder essa aula. Tá ok, tá ótimo. Então, pessoal, deixa eu
Nós tínhamos combinado aqui, eu, Sandra e todo mundo, de tentar ir o mais rápido possível. Então, eu vou agradecer, claro, a Regional da Paraíba e do Rio Grande do Norte pelo convite, é uma honra para mim. Esse eu acho que é um assunto mais empolgante do momento para mim, pelo menos. A gente tem procurado até publicar muito sobre isso. Eu vou passar correndo alguns slides, porque eu vou tentar me deter em 3 ou 4 slides para a gente poder ter tempo da discussão, ok? É claro que aqui a próxima que a gente vai falar muito sobre a dissecção é o T-Branch e as suas aplicações. Não é fácil, não é difícil trabalhar, você vê, em 5 minutos, marcando a artéria mesentérica ao meio-dia, e aí você dá a distância, de acordo com a sua tomografia do tronco celíaco e das renais, e você diz, esse caso é factível com o T-Branch, leva aproximadamente menos de 1 minuto, basta você ver a tomografia, colocar a régua em cima e fala, bom, esse caso aqui eu posso fazer com o T-Branch. Então, ela tem uma abrangência muito grande, a gente procurou mostrar até uma abrangência maior. Aqui, o guideline do tratamento, eu acho bacana, eu sublinhei essa frase, esse artigo bastante recente de revisão, mostrando que o que eu penso também é que a trombose completa do falso lúmen é essencial para salvar a vida do paciente. Não acredito que enquanto você deixa uma perfusão, você está expondo o seu paciente a uma dilatação daquele segmento perfundido e, consequentemente, se for um circuito fechado, um cul-de-sac, como diz o francês, aí maior o risco de ruptura, né? Esses fatores de expansão ou de complicações de extensão da aorta, acho que o Álvaro vai falar sobre isso, não vou me deter muito, mas diâmetro acima de 40, o falso lúmen pérvio ou com trombose parcial, o falso lúmen maior que 22, o rasgo inicial na aorta maior que 10, o lúmen verdadeiro elíptico, dilatação rápida de 4 por ano, um aneurisma da degeneração aneurismática da dissecção maior de 55, isso dá mais de 30% de ruptura por ano, de maneira que a gente vê casos assim. Esse é um caso em que foi tratado, em princípio, apenas a parte torácica, ele degenerou, como vocês podem ver, e a gente conseguiu tratar. Curiosamente, esse doente, quando eu cheguei, ele tinha também uma dissecção na ascendente, eu coloquei uma prótese reta, a ascending da Cook aqui na parte proximal, e fizemos todos os ramos em casos complexos como esse. Eu gosto de chamar a atenção nesse slide, se eu pudesse resumir tudo aqui, ó. Esse é um trabalho publicado em 2010 do grupo do Randall Grip, que está aposentado, por um italiano que fazia o seu mestrado lá, o Stefano Zolli. E olha que interessante, o Dr. Zolli afirma no artigo que a questão da trombose e a sua relação com a progressão da dissecção é muito interessante. Em 25% dos casos deles, operados abertos, o falso lúmen foi completamente trombosado, mas apesar disso, esses pacientes ainda desenvolveram aneurisma. Ou seja, se o falso lúmen tiver, aí que ele diz, completa trombose do falso lúmen, pode diminuir o crescimento, mas não necessariamente para isso. O que quer dizer, se ainda houver algum contato com a pressão sanguínea, esse falso lúmen vai dilatar. E aí eu peguei alguns artigos aqui, dos mais interessantes é esse do Circulation de 93, onde o Herbel publica um aneurisma roto com um aneurisma infrarrenal trombosado, até uma série de casos. Então, mostrando que se não protege nem no aneurisma da aorta, muito menos na dissecção. Então, eu continuo pensando que se você não conseguir excluir completamente a perfusão da luz falsa, esse cara vai dilatar, formar um aneurisma. Isso é um caso emblemático, que foi o primeiro que tratamos em 2011. Acho que foi um dos primeiros da literatura, esse doente. E isso é o que complica, a gente vai ver mais e mais, doente. Prótese torácica, prótese abdominal, oclusão do tronco celíaco. Nessa época não tinha o T-Branch, o T-Branch chegou ao Brasil em 2014, e nós fizemos então uma prótese com 3 ramos, e eu mostrei essa imagem ao Coselli, com quem eu tenho a sorte de ser amigo pessoal, e falei para ele se ele achava que essa membrana aqui entre as duas luzes, isso ia dilatar. Ele falou, Marcelo, não existe forma, isso aí não vai se remodelar, sua prótese vai ficar esmagada aí. E vocês observem 9 meses depois o que aconteceu. Então a minha resposta para o Coselli é, nós, na verdade, conhecemos o comportamento, e ele muito mais, da dissecção aberta. Mas do endovascular, a gente está começando a história desde 2012, então já estamos aí uns 8 anos. Mas vocês observem que esse paciente ficou
muito bem, e eu tenho um controle dele, não vou me estender, mas tenho controle dele já de 2019. O petticoat, eu praticamente tenho muita crítica, porque eu acho que ela continua dilatando. Esse aqui é um petticoat completamente, tem a próstata torácica e o petticoat destruído dentro da ordem, dentro da horta, e acabou que a gente conseguiu fazer um ramo mais alto para vir pela falsa luz e atingir uma das artérias renais que nascia dessa falsa luz, botando aqui. E esse também foi uma prótese customizada, não foi de emergência. Então a perfusão da falsa luz manteve a dilatação, proporcionou dilatação e ainda destruiu o petticoat. Esse é outro caso, como eu falei antes, a gente vai vir aqui, vai chegar esses pacientes, a gente vai ver isso com calma aqui, com um tronco celíaco bem estreitado aqui a sua luz, uma renal vindo do outro lado, a mesentéria com 2 estentes. Como é que você vai colocar uma prótese nesse espaço? E a gente acabou partindo para o inner branch. Isso foi em 2012, eu me lembro até que o Verhoeven achou que essa prótese não abriria no paciente. Foi o único caso na literatura de 4 inner branches, 4 ramos internos. Esse estudo, para saber se o 4 ramos internos seria, vocês observem que só quando 50% quase da luz é que vai prejudicar o fluxo, mesmo tendo 2 ou 3 ramos lá dentro. Inclusive, esse estudo, como ele era um físico, quem fez esse estudo in vitro foi o próprio paciente. Então, vocês observem que foi fácil o procedimento, um ramo interno realmente facilita. Vocês observam um exemplo aqui de um aneurisma renal, a angiografia, e a guia vai sozinha, sem catéter. Isso é só para exemplificar. Outra mesma coisa. Então, esse é o resultado dele. Ele desenvolveu depois um aneurisma no arco, e eu vou pular isso aqui. Vou falar também, então, um pouquinho. Aquele aneurisma do arco, não sei se eu tenho controle mais adiante, mas a gente tratou com uma prótese com 2 ramos, e ele ficou com 6 ramos internos. Vou ver se eu tenho esse controle depois, não me lembro agora. Aqui as possibilidades são variadas, eu não vou entrar no mérito. Eu acho que vale a pena a gente ver que vão chegar a nós pacientes já operados do coração com essa anastomose baixa. Aí fica a dúvida, será que a nossa bainha faz essa curva para fazer os ramos? Os ramos são todos descendentes. Eu tive um caso recente em que o paciente já tinha uma prótese de 2 ramos no arco que nós colocamos há 2 anos, e aí para acessar a dissecção tóraco-abdominal, ele tinha uma aorta torácica livre, eu acessei através de um conduto na aorta torácica detendente, e funcionou muito bem. E este aqui tem essa condição que hoje em dia se chama de SINE, né? Que é Stent Graft Induced New Entry. Esses stents que colocam na cirurgia cardíaca são muito rígidos, e ele fez. Observe que tem uma pequena comunicação aqui para a renal esquerda, talvez servisse, e uma na abdominal. Minha ideia era entrar por aqui para botar 2 próteses aqui e conseguir realizar o caso. A situação, então, era a primeira, se passava aqui, esse é o planejamento, e voltar para essa luz aqui onde tinha os ramos. Então, isso aqui mostrou para a gente que foi possível passar. A ideia era depois botar uma segunda prótese aqui e trocar os ramos, fazer o tronco celíaco e a renal esquerda, né? O ramo da mesentérica, o tronco celíaco, da renal esquerda, a mesentérica, e da direita à direita. E aqui está a gente tentando passar ali dentro, acabou conseguindo passar, já subindo a primeira torácica. A gente usa muito essa, vocês estavam falando em dificuldade de subir, às vezes, mais que o true and true, a gente usa essa manobra que a gente descreveu como device driven by the shift. Ou seja, descer a bainha 12 o máximo possível, encaixar o bico lá, você aí, essa prótese, ela não encosta em nada. Se tiver uma torácica angulada, ela não arrasta para cima. Se tiver vegetações na horta, trombos murais, não arrasta para cima, não emboliza. Então é uma manobra muito interessante. E aqui está, então, o caso sendo realizado. A gente conseguiu usar, aqui para essa renal esquerda, a gente usou uma manobra descrita por nós, publicada já, que é a snare ride. Avança um laço, pesca esse laço e leva a guia ou uma bainha lá dentro. E foi o que a gente fez para conseguir avançar. Está aqui o snare ride em ação, levou lá dentro e conseguimos então salvar essa renal esquerda, salvando todos os ramos, como vocês podem ver aqui o controle pós-operatório. Então, desde 2011, nós estamos com uma série de 49 casos. A gente vai fazer uma publicação agora, junto com o Gustavo, que nos convidou, sobre o calibre da luz, que não tem sido um problema. O índice de paraplegia
é menor que no aneurisma aberto, a gente sabe, já era no caso cirúrgico. Talvez os estudantes tenham menos aterosclerose em geral. A gente preserva, a gente tem uma maneira que pode discutir depois de abrir essa prótese gradativamente, usar só um lado e deixar uma das pernas sempre aberta. Isso acho que também tem sido muito importante. Eu acho que, então, hoje as dissecções são o grande assunto do tratamento endovascular. Eu acho que uma única tática não se aplica em todos os casos. A gente tem que entender bem aquele caso, estudar muito, operar ele 2, 3 vezes no computador. Acho que o estágio é fundamental, quando sempre que possível, não sendo roto. Primeiro, uma prótese torácica até o tronco celíaco. Se preciso avisar o paciente que serão 2 ou 3 estágios, ele sabe quem tem uma dissecção. Os ramos internos terão um papel importante, principalmente nas luzes mais estreitas. E aqui está aquilo que eu prometi a vocês, para finalizar. Doentes complexos, como este caso, é aquele primeiro caso que a gente fez, olha aqui, 7 anos com 3 ramos funcionando muito bem, e esse que depois a gente fez o arco aórtico, ele tem 6 ramos internos também. Grato pela atenção, se eu corri demais, me desculpe, estou aqui pronto para qualquer pergunta. Vamos então passar, a pedido do presidente do Congresso, da reunião, vamos passar a seguir, ouvir o doutor Cristiano Bortoluzzi, que vai falar sobre aneurisma roto quando endovascular ou cirurgia aberta. Cristiano. Boa tarde, doutor Sandro. Só precisa liberar o compartilhamento para mim. Técnica. Já está liberado. Já está. Ótimo. Obrigado, doutor Sandro. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe, né, aos presidentes das regionais do Rio Grande do Norte e Paraíba, pelo convite e organização do evento. Né. Foi-me feita uma pergunta que imagino que desde 1994... Youssef, que realizou a primeira correção de um aneurisma roto por técnica endovascular, ainda se faz, né? Quais grupos de pacientes que vão se beneficiar com o tratamento endovascular ou o reparo aberto? A questão é que a baixa taxa de mortalidade do reparo eletivo do endovascular não foi repassada na íntegra para os pacientes que necessitam de um reparo de emergência. Isso porque quase nenhum tempo para tomar todas as medidas necessárias, como disse o doutor Marcelo, né, que tornaram o tratamento eletivo tão efetivo, como o estudo cuidadoso da anatomia pré-operatória, com o paciente com angiotomografia, avaliação clínica, marcar o procedimento no Centro de Excelência em Cirurgia Vascular. Escolha dos materiais mais próprios para a anatomia, né, específica do paciente, necessidade de transferência para outro hospital e para garantir bons resultados. Alguns estudos, então, referem que até um aumento de 17% de mortalidade em pacientes que necessitam de transferência hospitalar. Então, realmente, você transferir, perder tempo, isso aumenta a mortalidade. O que sabemos atualmente é que, no geral, há uma melhora dos resultados em pacientes do grupo do tratamento endovascular, né? Menor mortalidade, menor tempo de UTI, menor número de transfusão sanguínea, menor tempo de internação hospitalar e até menor custo em alguns casos. Um dos estudos, os primeiros estudos a demonstrar uma queda da taxa de mortalidade nos aneurismas rotos tratados pelo método endovascular foi feito em 2005 por Thomas Larson, né, que reuniu 50 pacientes tratados pelo método, 15 endovascular e 26 de reparo aberto, né, com uma mortalidade de 13% no grupo endovascular e 46% no reparo aberto, sendo significante a estatística, né? Concluindo que os pacientes tratados pelo método endovascular tinham maior sobrevida e um menor número de complicação. Isso gerou uma série de estudos, né, para verificar esses dados. A Alsac encontrou números parecidos com esses estudos: menor perda sanguínea, menor tempo de UTI, menor tempo de internação hospitalar, encontrou uma mortalidade de 23,5% no endovascular e 50% no reparo aberto. Um dado interessante desse estudo foi que ele ter acompanhado o diâmetro do saco aneurismático, onde demonstrou uma diminuição do saco aneurismático também em pacientes tratados de emergência.
Em 2007, Moore publicou um estudo que avaliou a implantação do protocolo de tratamento endovascular de aneurisma de aorta roto no Canadá. Nele estavam critérios anatômicos bem estabelecidos e fluxograma para o paciente. Tudo isso para eleger qual paciente seria tratado melhor com endovascular e qual seria melhor tratado pelo reparo aberto. Critérios anatômicos semelhantes ao do reparo eletivo, porém um pouco mais tolerante quanto ao comprimento e o diâmetro do colo, né? A gente vê aqui os critérios anatômicos desse trabalho, com diâmetro até 32 milímetros, um comprimento de colo pelo menos 10 milímetros, e o resto muito parecido com o reparo eletivo. Tiveram também resultados muito interessantes pós o protocolo, né? Diminuição significativa da mortalidade no grupo endovascular, e mortalidade geral, e inclusive diminuição de mortalidade no grupo do reparo aberto, após a adoção da padronização de atendimento, né? Apresentando um claro benefício do uso desses parâmetros de experiência do centro de tratamento, né? Com a queda geral da mortalidade pré-protocolo de 30% e pós-protocolo 18%, como mostra a tabelinha aqui, né? Uma mortalidade do grupo endovascular de 5% e uma diminuição também do grupo de reparo aberto para 25%, em relação a 30% antes do protocolo. O IMPROVE é outro grande estudo que comparou endovascular com o reparo aberto, classificando os pacientes pelo Hardman Index. A pontuação de Harman leva a uma consideração de 5 variáveis, né? Cada uma vale um ponto, né? Idade maior ou igual a 76 anos, perda da consciência, hemoglobina abaixo de 9, creatinina acima de 1,9 e isquemia miocárdica. A mortalidade vai aumentando conforme a pontuação vai aumentando, podendo chegar perto de 100%, quando os pacientes atingem um score 4, 5. Houve uma queda Desculpe. Deixa eu só voltar aqui. Houve uma queda na mortalidade no grupo do endovascular, porém sem significância estatística, no geral. Tá? Porém, houveram 3 grupos que se beneficiaram, tiveram um claro benefício do tratamento endovascular. Pacientes acima de 77 anos, mulheres e pacientes com um Hardman Index igual ou maior que 2. O ECA é um estudo francês, onde randomizaram grupos endovascular e reparo aberto, demonstrou menor mortalidade do grupo IVAR, 18% contra 25% do reparo aberto. Interessante desse estudo também que demonstrou que o custo total do tratamento endovascular foi menor que do grupo de reparo aberto. Em 2016, Robson publicou uma série de 1.282 casos tratados com aneurisma roto, comparando endo com aberto, né? Como conclusão, o grupo endovascular teve uma menor mortalidade nos pacientes com boa anatomia e um melhor estado clínico. Em relação aos nossos órgãos regulatórios, né? O CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS, né, há um nível forte de recomendação do uso do tratamento endovascular nos aneurismas eletivos e também nos aneurismas rotos quando a anatomia é favorável. Nesse estudo, né, da Conitec, foi feita uma meta-análise estudando mortalidade de 30 dias pós-IVAR versus cirurgia aberta em aneurisma roto. Em todos eles havia uma melhor resultado com os pacientes tratados pelo método do endovascular. E também o guideline americano também tem forte evidência, quando o paciente tem uma anatomia favorável, o uso do tratamento endovascular. Concluindo, né, quando o método endovascular vai melhor, anatomia favorável do paciente, pacientes com mais idade, acima de 77 anos, um Hardman score maior ou igual a 2 e sexo feminino. O reparo aberto ainda tem espaço, né, no nosso meio. E quando isso acontece? Quando a anatomia não é favorável para o tratamento endovascular. E isso, em média, em torno de 50%.
fatores que se aplicam em ambas as técnicas, né? Quando o paciente, que melhora o resultado, paciente tratado em centro de referência, pacientes que se necessitam transferência sejam realizadas em menos de 90 minutos, a experiência da equipe, anestesia local ou combinada, a técnica de hipotensão permissiva e endoclamp. Eu deixei para discutir isso, se tiver tempo, o uso de novas tecnologias para tratamento de aneurisma roto com colo não adequado, o uso de endopróteses fenestradas, ramificadas, o uso de endoâncoras existentes em paralelo. Muito obrigado. Ok, Cristiano, obrigado por respeitando o tempo. Vamos passar em seguida para ouvir o Álvaro Razuk, a dissecção do tipo B, quando intervir. Com a palavra, Álvaro. Prazer. Boa tarde, Sandri. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da comissão organizadora, Gutenberg, o pessoal da Paraíba. Eu vou compartilhar minha tela, como nós conversamos anteriormente. Eu vou tentar ser breve, para que a gente consiga discutir, e aí dessa forma talvez fique mais fácil. Basicamente a minha aula foi dada pelo Marcelo com um slide só, quando intervir nas dissecções B, e o Marcelo mostrou exatamente o meu último slide, então acho que eu posso passar rápido, e aqui eu abro até uma licença poética para falar mais a minha opinião até do que o que existe na literatura, Se nós considerarmos aqui 3 pontos de vista, de quando intervir, porque os guidelines indicam uma coisa, o nível de evidência nos fala de outro, e eu vou mostrar a experiência pessoal. O que a gente tem que levar em consideração é que sempre que existe um tratamento novo, e esse tratamento não é tão novo assim, mas existem complicações que surgiram com o uso de um novo tratamento, o uso da endoprótese acabou ocasionando algumas complicações que não existiam antes, A ideia é sempre remodelar e redirecionar o fluxo para uma luz verdadeira. A dissecção, ela é muito comum, ela é frequente, ela pode ser letal em 1/3 dos casos, e até 50% desses aneurismas de tratamento clínico vão dilatar em 5 meses, em 5 anos. Aqui só mostrando por que os dados do IRAD, que foi um clássico, esse estudo dos anos 2000, e que mostra que as dissecções do tipo B são de tratamento clínico e as dissecções do tipo A, agudas, a gente está falando, são de tratamento cirúrgico. O problema é o tratamento clínico, Como conseguir cuidar da pressão de um paciente desse, Esses pacientes são geralmente muito hipertensos, e a hora que a gente tenta ajustar essa pressão, os resultados são sempre muito ruins. Mas está aqui um caso que foi feito o tratamento clínico, era até uma dissecção complicada, veja que tem uma ruptura, mas até ele chegar em um hemopericárdio, até ele chegar no serviço, já estava estável 20 dias depois, e na época a gente fez a opção por tratar clinicamente. Se a gente olhar os guidelines, tem guidelines de 2010, de sociedades diferentes que indicam o tratamento quando a dissecção do tipo B está complicada. Aí fica a pergunta, quando uma dissecção do tipo B não é complicada? Baseado nos guidelines, as complicações seriam isquemia, malperfusão e ruptura. O resto todo, se o doente faz a dissecção, dor, pressão alta, ele é considerado não complicado. Recentemente, para homogeneizar ou padronizar o modo de dizer e o modo de publicação, a Sociedade Americana lançou aí um artigo para padronizar toda a dissecção de aorta, os relatos. E aqui, um outro estudo mostrando também que a evidência é de tratamento clínico. Talvez esse é o estudo ADSOB, que é multicêntrico, também mostra uma tendência do tratamento endovascular. Aqui, talvez isso tenha mexido muito nas indicações, que é o Instant Trial, que mostra aqui nesse primeiro
que não houve diferença entre o tratamento clínico e o tratamento endovascular, que isso foi tratado na fase subaguda, mas a gente tem que lembrar que aqui a taxa de óbito e dissecção foi de 8% e sem diferença estatística nos dois grupos, mas lembrando que eram não complicadas. E aí, a hora que a gente olha, né, houveram 4 óbitos de dissecções não complicadas no tratamento endovascular, ou seja, nós causamos esses óbitos. Será que esses pacientes morreram por causa do tratamento? É bem possível. Se a gente olha aqui as complicações neurológicas, ocorreram em 5% também nas dissecções tratadas por via endovascular, paraplegia, AVC e paraparesia transitória, ou seja, nós estamos provocando isso quando tratamos. E aí quando a gente vê lá o INSTED de 2013, que aí é a longo prazo, houve um crossover entre os pacientes, o tratamento clínico passou para um lado, o tratamento cirúrgico para o outro, mas o mais importante é que houve uma mortalidade em relação à aorta, e aí houve uma diferença de mortalidade entre o tratamento clínico e o tratamento endovascular, que foi estatisticamente significativo. O que não conta é que houve um breakpoint, eles separaram a partir de 24 meses e fizeram uma nova análise. Quer dizer, aquela primeira análise do primeiro trabalho não entra, o que provavelmente haveria aí uma diferença estatística no final dos resultados. Final das contas, 19 óbitos, 12 de tratamento clínico e 7 endovascular. O que chama a atenção é, será que a gente vale mudar as nossas condutas por causa de 12 óbitos, né? E os 7 que morreram pós-tratamento endovascular não complicado? O que a gente vê é que assim, os resultados, depois que a gente coloca uma endoprótese, são sensacionais, né, numa fase aguda. Olha aqui, com dissecção, né, na verdade, um mês depois, e se a gente olhar essa imagem aqui, praticamente não existe mais dissecção. Então, esses resultados são muito bons. Entretanto, a gente teve, e aí nós começamos a fazer em todos os casos, só que a gente teve dissecção retrógrada, a gente teve ruptura da luz falsa, a gente teve complicações do tratamento endovascular naqueles casos não complicados. Vejo aqui alguns exemplos, uma paciente de 64 anos, a prótese colocada, ela fez uma dissecção retrógrada, esse é um hemopericardio, né, por uma dissecção. Aqui são vários casos, a gente poderia ficar discutindo eles a tarde inteira, mas alguns chamam a atenção. Vejam de novo aqui uma dissecção retrógrada, que é um problema, né, e que a gente pode discutir sobre isso também. Aqui um outro que teve uma dissecção retrógrada durante o procedimento. Veja aqui a aorta ascendente dissecada. Então, esses casos são graves, a mortalidade da dissecção retrógrada acaba ficando muito grave, e esse paciente teve uma ruptura da luz verdadeira, né? Por outro lado, né, veja esse doente aqui, tinha uma dissecção pequena, estável, mantivemos tratamento clínico, olha o que aconteceu com ele 2 anos depois. Ou seja, aí entra naqueles casos do Marcelo Ferreira, aqueles tratamentos. Esse aqui também tinha um hematoma, um pequeno pontinho aqui, que 15 dias depois, né, 2 semanas depois, olha o tamanho da dissecção. Então, assim, os resultados quando nós tratamos, veja esse aqui, uma pequena úlcerazinha aqui, pós-dissecção, isso ampliou 4 meses depois, mas quando a gente resolve colocar a endoprótese, vejam que o colo era pequeno, a gente precisou fazer um debranching, olha o que acontece aqui, uma dissecção retrógrada. Quer dizer, isso é uma doença grave, isso é um câncer vascular. E aqui o slide que o Marcelo colocou lá no começo, quando fazer a intervenção precoce, acho que essa é a grande resposta que o mundo procura. Quais aquelas aortas que complicariam pós-dissecção e que devem ser tratadas precocemente, já que o resultado é incrivelmente melhor? Talvez aquelas com diâmetro maior que 40, o falso lumen maior que 22, diâmetro maior que 10, da entrada proximal, né? Mas existe um multicêntrico na Alemanha que provavelmente vai fazer todas, vai nos trazer algumas, ou não todas, mas algumas respostas, né? Então, a aguda complicada, ruptura e malperfusão é de indicação, a crônica, né, dilatação, ruptura e isquemia também, e a aguda não complicada ainda fica a dúvida, já que nós não temos dados suficientes para alterar a prática atual.
Acho que era isso, a gente pode discutir melhor agora. Ok, Álvaro, obrigado, parabéns pela apresentação. Então vamos passar a palavra para os dois debatedores. Primeiro, Marcelo, Márcio Vilar e Germano de Cássio. Márcio, a palavra. Boa tarde, parabéns pelas apresentações, todos os colegas. Acho de altíssimo nível. Eu acho que esse painel aqui foi exatamente de casos extremamente complexos, né? Uma patologia que eu acho que a frase mais interessante foi que Álvaro falou assim: a dissecção é um câncer vascular. E fiquei extremamente ligado com essa colocação. Extremamente desafiador pela própria patologia. Na verdade, não vou fazer nenhuma pergunta específica, mas eu vou apenas fazer um comentário que já tinha falado no evento anterior, que é: quanto mais a tecnologia ela está avançando e as técnicas endovasculares elas estão melhorando, eu acredito muito que o tratamento endovascular vai ficar sempre em primeira linha, e a gente, talvez, essa interrogação que fica no tratamento da dissecção aguda não complicada, ela seja respondida com melhora cada vez maior dos materiais e das técnicas. Eu sempre fico, vamos dizer assim, esperançoso que esses procedimentos cada vez menos invasivos, eles alcancem casos cada vez mais complexos. E eu vejo que a nata brasileira de cirurgia endovascular está sendo responsável por colocar essa minha afirmação em verdade. Um abraço a todos, parabéns, a gente está adiantado aí no horário das apresentações. Muito obrigado pela participação de todos em nome da Regional do Rio Grande do Norte. Germano? Olá, dando continuidade aqui, queria agradecer a todos os palestrantes pelas brilhantes colocações expostas a todos nós nessa tarde. E, assim, tem muitas coisas que, eventualmente, essa discussão suscita, muitos questionamentos que nos fazem ficar um pouco frustrados em função da exiguidade do tempo para a gente poder discutir e debater esse tema. Mas, para não deixar passar, mesmo apertado com todo esse tema, eu queria vou fazer uma pergunta especificamente ao doutor Marcelo, em relação à utilização dessa abordagem endovascular para as tóraco-abdominal, para as dissecções. O índice de não cateterização que ele tem desses ramos, e em quanto tempo, eventualmente, ele sugere estadiar a nova tentativa para essa cateterização. Como é que ele faz isso na prática? Para tentar beber um pouco direto da fonte de tanta experiência nessas abordagens tóraco-abdominais. Obrigado, Germano. Agradecer a todos vocês. Obrigado, Germano, pela pergunta, é muito interessante. Eu primeiro queria deixar claro que o meu pensamento Tem alguém com o microfone aberto fazendo... Sandro, o seu não... O meu pensamento é completamente alinhado com o pensamento do Álvaro. Eu acho que não mudou minha conduta, a gente trata a dissecção complicada inicialmente, senão o tratamento é clínico. É melhor a evolução. E agora, depois de 24 meses, o doente piorou, o que precisa é que você precisa dar a mão a esse paciente. Dizer ele assim, você não pode sumir, você tem que voltar aqui a cada 3, 6 meses, porque você vai ver dilatar e aí sim vai chegar um momento que você diz, olha, aconteceu pelo menos 50%, 60% desses doentes, a gente sabe que vão deteriorar a aorta. Então, meu pensamento é esse como o dele. Primeiro, não trato complicado. Muito bem. Se o doente precisa do tratamento, seja na fase aguda ou na fase crônica, inicialmente a gente bota uma prótese torácica do necessário até próximo 2, 3 centímetros do tronco celíaco. Se o doente tiver realmente em ameaça de ruptura, eu mantenho ele no hospital. Se eu conseguir ganhar um tempo de uma semana no mínimo, eu tento. Mas para nós o estadiamento sempre é feito em 2 a 3 semanas, baseado no estudo do Monte Sinai, que foi o estudo de 2010 do grupo do Randall Grip, que mostrou que as hipogástricas, a partir da segunda semana, elas supriam toda a circulação colateral
para a medula. Então, por que 2 semanas? Por isto. Então, 2 a 3 semanas baseado nesse trabalho. Um segundo fato que eu acho muito importante, nosso índice de não cateterização de ramo é muito próximo a zero. É muito próximo a zero. A gente cateteriza todos com manobras como a snare ride. Já tive um caso que eu fiz a manobra descrita pelo Eric Verhoeven, que eu dissequei a artéria renal aberta por lombotomia e joguei a guia por fora e pesquei a guia lá dentro, fiz um true por dentro da artéria renal com uma guia 14. Então, não temos tido esse tipo de problema, a falta de cateterização. O que a gente faz é um estadiamento no segundo tempo também, a gente não drena de rotina, só drena o doente se ele complicar no pós-operatório. O que a gente tem que fazer é estagiado. Se eu começo, digamos, pela direita, eu subo já no segunda fase, então subo o tórax abdominal, o T-branch, faço tronco celíaco e mesentérica, aberto parcialmente. Por quê? Porque às vezes a luz é muito estreita e se você botar o stent da mesentérica, que é o mais importante, ele pode tapar a origem do tronco celíaco. Esse já me aconteceu, de eu nunca mais achar. Então eu boto uma guia no tronco celíaco, boto uma guia na mesentérica e faço os dois. Abro as renais, faço as 2 renais. Abro o bifurcado, termino essa perna direita, fecho a femoral. Com isso eu já diminuí a isquemia de membro inferior em 50%, porque o lado esquerdo está com 0 de isquemia, se a gente leva 2 horas, 2 horas e meia. Então está com 0 de isquemia. Então a hipogástrica daquele lado esquerdo e a própria femoral ficou aberta, eu não toquei. Então aí termino, fecho essa femoral, o que fica faltando? Botar uma extensão ilíaca do lado esquerdo. A gente observou, a gente não fez uma série para publicar, mas esses doentes não fazem mais acidose metabólica, não sobe o lactato. Então eu acho que, além de estagiar em tempo a operação entre o torácico e o abdominal, estagiar o procedimento tóraco-abdominal por ele mesmo. Durante a operação, você fazer cada ramo e ir abrindo a aorta e terminar uma perna e partir para a outra para diminuir a isquemia. Não sei se respondi a tua pergunta. Perfeito, perfeito. Era exatamente essa a curiosidade técnica que eu tinha em relação a essa forma de abordagem. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Vou fazer uma pergunta para o Cristiano, vale para você e para o Álvaro, que na realidade o Germano sintetizou aqui, nós estamos conversando com a nata da cirurgia vascular, ou melhor, endovascular, que é o Álvaro, o Marcelo e o Cristiano e os grupos representados por eles. No tratamento endovascular do aneurisma roto, vocês já tiveram alguma síndrome compartimental? Obrigado, doutor Sandro, pela pergunta. Sim. A gente sempre monitora a pressão intra-abdominal pela sonda vesical, né, nivelando, e a gente fica sinal de alerta, pressão 20 milímetros de mercúrio, entre 20 e 25, a gente aborda com o exame físico, ver como é que está esse abdômen, e acima de 25 sempre descomprime. Faz a descompressão da cavidade, drenagem do hematoma e fechamento, e deixar em peritoneostomia. E assim, existem artigos que mostram que, e a nossa experiência também, o aparecimento da síndrome compartimental, ela está relacionada com o aumento da mortalidade nesse grupo de aneurismas rotos. Isso é importante, essa vigilância. Agora, uma coisa que a gente faz é deixar esse paciente, às vezes, mais tempo entubado, Cristiano, e a gente deixa ele curarizado. Porque se a pressão está intermediária ali, para a gente não precisar fazer uma peritoneostomia, a gente deixa ele curarizado, ventilando, a parede abdominal fica mais complacente e a pressão consegue cair. Claro que a vigilância clínica tem que ser muito maior nesses casos, mas evitar uma peritoneostomia seria uma melhor opção. No tratamento endovascular, a gente tem preferência fazer anestesia local assistida, né? O anestesista sempre está junto, mas a gente faz com local, tenta fazer sempre percutâneo. Então a gente tem uma ideia boa de como o paciente está evoluindo clinicamente, porque ele refere dor e coisa. Agora, realmente, outra coisa que a gente tem que ficar de olho na síndrome compartimental é a isquemia de órgão-alvo intestinal, né? O paciente piorando a função renal, ficando anúrico,
dor abdominal é um critério também bem importante para a gente avaliar uma possível descompressão do abdômen. Deixo a palavra aberta agora aos palestrantes para que, se tiverem alguma pergunta a fazer para os outros. Sandro. Algum esclarecimento a mais? Posso falar aqui, Sandro? Pode, a palavra. Não é nenhuma pergunta, mas o Márcio citou, o Márcio Vilar, e o nosso colega que saiu também, em relação ao SUS. Eu não consigo entender que um país que tenha tanto dinheiro para pagar 18 salários deputados, e cada um ter 20 assistentes, senadores, etc., que a gente não possa conseguir dinheiro para liberar esse material para o SUS. Eu acho que uma pessoa do SUS, hoje eu vejo aqui no Rio de Janeiro, a gente está tentando um projeto para ter 2 hospitais de referência aqui no Rio de Janeiro, para que possam operar tóraco-abdominal. Eu tenho plena consciência que o resultado aberto nosso não é parecido com o Zélio, nem de longe. Mas tenho plena consciência que o tóraco-abdominal endovascular, nosso resultado é parecido com o do Gustavo Oderich. Então, eu acho que tem que haver uma mobilização. Não pode o doente não ter acesso a uma prótese de arco, a uma prótese ramificada, aí o SUS não paga 4 estentes. Nossa, não faz sentido. A gente tem, como sociedade, de pedir pelos nossos doentes. O tóraco abdominal do Rio de Janeiro, eu falo pelo Rio, ele fica, o doente SUS, ele fica circulando em vários hospitais, acaba sendo operado aberto e morto. Morre. Infelizmente, essa é a realidade. Eu opero pelo Brasil todo, eu vejo. Então, a gente tinha que mobilizar enquanto sociedade para que o SUS, de alguma forma, absorvesse. Eu tenho certeza que operar 10, 20 tóraco-abdominais por ano não é o que faz diferença na nossa economia. Eu acho que o dinheiro é muito enfim, passado para terceiros aí, enfim, nesse caminho. O dinheiro do SUS não chega onde tem que chegar, porque não faz sentido um país como esse a gente ter que as pessoas ficarem na fila. Eu me lembro ainda do meu tempo de hospital público, que eu fazia muito transplante de rim, e que doentes nossos, que era sempre quase doador vivo, e eles perdiam o rim porque o Ministério da Saúde não entregou o remédio, o imunossupressor. É inadmissível, cara, você tirar o rim de uma pessoa, de um doador vivo, e depois o cara perdeu porque não teve acesso ao imunossupressor. Então, essa parte do SUS, e isso com a Covid eu acho que ficou muito clara, pessoal dizendo todos pelo SUS, vamos dar a mão ao SUS, o Covid, o SUS aqui é o melhor, e muita gente surpresa, como é que a gente não está preparado para receber essa coisa? Eu falei, engraçado, o governo, vamos lá, o governo lá atrás, do Lula, Dilma, antes ainda do Collor, do Fernando Henrique, ninguém investiu no SUS. Então você espera que venha a pandemia e está tudo uma beleza? Claro que não. 50 anos não se investe no SUS, a hora que veio a pandemia é um caos. Ainda está melhor do que eu esperava, juro a você. Porque eu vejo que as favelas do Rio não foram extintas, mas para mim isso ia ser um desastre, não foi. Então, acho que nós, enquanto sociedade, temos que cobrar das autoridades. Não pode ser que o Márcio tenha que usar, não, eu tenho que usar essa prótese, dobrá-la em 2, porque só é SUS, o SUS só paga um stent. Gente, eu acho que esse assunto a gente tem que tocar para frente. Só para corroborar, João, para corroborar com o Marcelo, e eles sabem disso, né? Porque está escrito na diretriz do Conitec que a mortalidade da cirurgia aberta do aneurisma, seja qual ele for, em qual segmento eletivo ou de urgência, é proibitivo no Brasil. Tanto que o Comitê Nacional indica e prefere que o tratamento endovascular seja realizado no SUS, né? Então, o que falta é só investimento. Eles já sabem que isso é melhor, né? João Luiz, a gente está com o tempo, porque passou um pouquinho já do tempo. Esse assunto que o Marcelo suscitou, eu acho que é de importantíssima relevância. O SUS, ele só vai andar se a sociedade se unir e for a Brasília brigar pelos nossos pacientes.
Então eu concordo realmente com o Marcelo falou. Mas infelizmente a gente tem que encerrar a sessão e passar para a próxima. Ok. Em nome de todos aqui, agradecemos Agradeço também. Parabéns pelas brilhantes palestras. Um abraço.